Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta ao estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje nós passaremos a estudar os artigos 9º ao 12, ok? Na nossa pegada artigo por artigo. Falaremos um pouquinho hoje sobre a questão da saúde da gestante, como o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe a respeito disso, tá bom? Lá no nosso site, lembrando, nós temos um curso de questões comentadas inéditas sobre o ECA. É só passar no site eleitoralcombruno.com.br. Vamos primeiramente falar sobre o aleitamento materno. Dispõe o artigo 9º que o poder público, as instituições, os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Tá? Então, inclusive, as mães que estão submetidas à medida privativa de liberdade serão garantidas a elas condições adequadas para o aleitamento materno, para alimentar os seus filhos com o leite materno. Tá bom? Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Então, esses profissionais, eles vão desenvolver, vão criar ações sistemáticas, sejam elas individuais ou coletivas, visando esse planejamento, essa implementação e avaliação dessas ações, tá bom? Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Isso que é interessante, né? Então, aquelas unidades que necessitam do leite humano, do leite materno, né, para eventuais situações, vão ter que dispor esse banco de leite humano ou unidade para coletar, esse leite humano, tá bom? Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, sejam eles públicos e particulares, possuem algumas obrigações. Quais são elas? Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então isso aqui é importante, que pode vir na sua prova. Até no nosso curso nós criamos uma questão cobrando isso, né? Então, esses hospitais vão ter que manter registro das suas atividades, né? E o prazo de 18 anos, né? Então tem que tomar cuidado com esse prazo. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente, né? Essa impressão plantar, ou seja, do pezinho da criança, não é? Com a menção digital, a impressão plantar e digital e também a impressão digital da mãe, isso não vai impedir que outras formas pela autoridade administrativa competente, sejam elas normatizadas, não há prejuízo dessas outras formas, tá bom? Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como também prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, ou seja, daquela criança que acabou de nascer. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe, né? Isso é importante para a criança. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente, né? Porque, principalmente as mães de primeira viagem, precisam ali aprender essas técnicas adequadas para a amamentação. Então, os profissionais que estão ali na unidade, eles têm esse dever também de acompanhar essa prática desse processo de amamentação, prestar orientações
quanto à melhor técnica, a técnica adequada. Tá bom? Artigo 11. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do SUS, Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, cuidado com esse princípio da equidade, não é o mesmo que o princípio da igualdade. A equidade, a gente leva em consideração as diferenças, não é? Não é tratar simplesmente todo mundo de forma igual. Eu trato os iguais de forma igual e os desiguais, eu preciso observar as suas desigualdades para que eu possa levar um melhor tratamento a essas condições, tá bom? Além disso, a criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas unidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Aqui é uma visão óbvia, né? Eu não posso tratar de forma diferente, de forma discriminada, não posso segregar a criança e o adolescente com deficiência, né? Isso é óbvio. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas, tá bom? Então, essa é uma responsabilidade do poder público. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então perceba, os profissionais que estão ali acompanhando a criança nessa primeira infância, eles devem receber uma formação objetiva, específica e permanente para poder compreender, detectar sinais de risco para o desenvolvimento psíquico daquela criança, né? Se eles não têm uma formação específica, é muito perigoso que a criança apresente esses sinais e o profissional, por não ter uma qualificação adequada, não consiga reconhecer esses sinais. Então veja a importância da formação permanente, né? Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, vou até usar o marca-texto aqui, um dos pais ou responsável, nos casos de internação de criança ou adolescente, tá bom? Então, esses estabelecimentos têm que proporcionar condição para que eu tenha ali integralmente um dos pais ou responsável quando houver internação de criança ou adolescente, para a criança não ficar desamparada do seio familiar, tá bom? Hoje, então, nós vimos do artigo 9º ao 12, falamos um pouquinho sobre a questão da saúde da gestante, falamos sobre a questão do acompanhamento da criança, falamos um pouquinho sobre esses primeiros momentos de contato da mãe com a criança, né, das técnicas importantes que precisam ser observadas quanto ao aleitamento materno, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo, dando continuidade aos nossos estudos do ECA. Até mais! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Siga também o Professor Bruno Eleitoral no Instagram. Basta você digitar aí @Professor Bruno Eleitoral. E no Facebook, www.facebook.com/Cursos Bruno Oliveira. Um grande abraço e até mais.